Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Hoje eu não pude estar aí com vocês presencialmente para fazer essa palestra, em função de outros compromissos. Então, trouxe a palestra em vídeo para estar com vocês e para aqueles também que não puderam estar no nosso auditório hoje, possam nos acompanhar pelo YouTube do Lar Irmã Zarabatana. Também pedimos a vocês, que se gostam dos nossos conteúdos, das nossas palestras, todas elas ficam gravadas no YouTube do Lar Irmã Zarabatana. Vocês podem também recomendar a algum amigo, algum familiar, talvez algum tema que você tenha assistido aqui no nosso auditório, você tenha gostado, pode ser útil para alguma pessoa. De repente a pessoa comentou sobre aquele assunto, tem alguma dúvida, e você sabe que esse assunto foi abordado no Lar Irmã Zarabatana, recomende o nosso YouTube. Bom, hoje vamos falar de um tema bastante delicado, bastante difícil, que muitas vezes para nós é de difícil aceitação. Eu estou chamando essa palestra de Quando Nossas Preces Não São Atendidas. Bom, nós temos muitas questões no nosso cotidiano, sejam vivenciadas por nós ou que estão no nosso entorno, que são bastante complexas e nem sempre de fácil resolução. Então, pode ser um problema familiar grave, uma doença que alguém foi acometido, ou mesmo que nasceu com aquela enfermidade e vem passando por um período difícil de tratamento. Alguém que, por exemplo, adquiriu um câncer e que está passando por um momento difícil, de medicamento, de visitas a hospitais, de internação, e é um tratamento demorado, prolongado. Por outras vezes, um problema de desemprego, a pessoa tem muita dificuldade de arrumar um trabalho, de conseguir uma renda, não sabe bem para onde ir, onde procurar e fica um pouco desesperançosa. Tantas outras, passando por uma dificuldade, um adoecimento mental, depressão, uma ansiedade, não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue encontrar forças para combater aquela dificuldade, aquele sentimento, e tenta de toda maneira buscar saída para aquela solução, mas quando olha para frente só tem pensamentos negativos, só vislumbra problemas acontecendo. Enfim, poderia dar aqui inúmeros exemplos de situações difíceis que passamos nessa jornada atual da nossa reencarnação e muitas vezes nos socorremos da prece, em busca de um suporte, em busca de uma iluminação, em busca de uma solução para o nosso problema. Quando olhamos para a história de Jesus, nós podemos ver quantos milagres foram realizados ao longo da sua passagem, e mesmo depois, questões que são atribuídas aos seus apóstolos, aos santos que vieram posteriormente, ou soluções de muitos problemas físicos, espirituais, mentais, que foram possíveis de ser solucionadas através da mediunidade, ou mesmo através da cura da medicina terrena que nós conhecemos. Mas muitas vezes essas questões são de difícil solução, ou demoram muito para ser resolvida, ou muitas vezes não é a solução que nós esperávamos. E por mais que a gente faça uma prece, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ore, peça ajuda à espiritualidade, vá a uma igreja católica, faça uma promessa, faça uma simpatia dentro de casa, muitas vezes essas preces não são atendidas ou da maneira ou na velocidade que nós gostaríamos que elas fossem atendidas. Então eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa questão. Por que
algumas dificuldades nas nossas vidas, nós pedimos tanto, imploramos tanto por uma solução e nem sempre essa solução chega no tempo que nós queremos ou nem sempre essa solução chega da maneira que nós gostaríamos. Então vamos fazer, né, o nosso tradicional passeio pela literatura espírita para ir buscando alguns elementos, algumas respostas que possam nos ajudar a refletir sobre esse tema. Muito bem, acho que a primeira questão, e talvez a que seja a base da nossa discussão, a gente sempre precisa lembrar que estamos num planeta de provas e de expiações. A gente escuta muito essa expressão, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que isso significa. Escutamos também que o planeta Terra é um planeta escola, né, onde viemos aqui para aprender uma série de coisas. Tantas vezes ouvimos que ele é um planeta hospital, onde viemos curar os nossos males, depurar as nossas imperfeições morais. Então, dentro desse contexto de provas, um planeta de provas e expiações, é mais do que natural, eu diria, é necessário que tenhamos essas dificuldades inerentes às nossas vidas. Problemas, situações difíceis, situações complexas, elas são parte do nosso roteiro reencarnatório, porque serão através delas que nós teremos o nosso aprimoramento, seja o aprimoramento da nossa fé, da nossa resiliência, da nossa paciência. Vamos também fazer o uso, né, de alguns valores e de algumas características, algumas qualidades que a espiritualidade nos oferece, como a criatividade, como o uso da própria fé, como o otimismo, a persistência, a esperança. Então, de um lado, as situações difíceis, elas vão nos trazer, né, o aprimoramento de alguns sentimentos, de algumas respostas negativas que temos frente a essas situações, mas também são oportunidades para o exercício de muitos valores. Muito bem, então é um planeta de provas e expiações. O que significa provas? O que significa expiações? Eu fui lá no livro O Consolador, eu gosto sempre de fazer, né, a referência da literatura, porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a descobrir novas leituras em que podemos encontrar respostas para algumas das nossas questões. Então, o livro Consolador, pela mediunidade de Chico Xavier e através do Espírito Emmanuel, seu orientador. Pois bem, foi a pergunta, se não me engano, 241, em que Emmanuel coloca exatamente a resposta a essa pergunta que foi feita a ele, o que são provas e expiações. E Emmanuel responde: a provação, a prova, é a luta que ensina, olha aí o planeta escola, né, ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Aqui é curioso ele chamar discípulo rebelde e preguiçoso. No meu entendimento, ele está se referindo a nós, espíritos ainda numa característica inferior moralmente, que ainda temos, né, muita rebeldia em relação à vida, a não aceitar as coisas, a contestar como elas são, a querer que elas fossem do jeito que nós gostaríamos, e ao mesmo tempo uma certa característica de preguiça, né, que é essa dificuldade de seguir em frente, de batalhar, de correr atrás, e muitas vezes preferimos deixar para lá, entregar ao Deus dará e achar que é assim mesmo, porque é a saída mais fácil para os nossos problemas. Então, a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho, né? A estrada da procura, a estrada do esforço, a estrada da batalha e, consequentemente, da edificação espiritual. Para a palavra prova, nós temos uma palavra associada, que é a palavra escolha. Por que a palavra escolha está associada à palavra prova? Porque normalmente as provas nas nossas vidas, elas foram por nós escolhidas
com o apoio dos nossos orientadores espirituais, durante o planejamento reencarnatório. Então, face a face, né, com as nossas dificuldades durante o planejamento reencarnatório, nós fazemos ali uma reunião com os nossos mentores e acordamos com eles, muitas vezes pedimos quais as situações que nós gostaríamos de passar, quais características nós gostaríamos de nascer para vencer determinadas situações. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, por exemplo, a perseguição a uma pessoa, o ódio, a vingança e assim por diante. Então, para vencermos essas imperfeições que trazemos das outras vidas, pedimos que determinadas provas nos aconteçam, que vão nos fazer esse exercício, esse dever de casa, né? Esse praticar, essa musculação espiritual para nos melhorarmos. Emmanuel responde ainda que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Veja, palavras bastante duras, né, de Emmanuel, mas que nos servem para entender claramente que no caso da expiação, nós não temos escolha. A expiação é uma situação que nos é imposta em função de um ato, de um equívoco ou mesmo de um crime que tenhamos cometido a alguém, que no final das contas fomos o grande prejudicado em relação àquela atitude e que agora precisamos necessariamente, obrigatoriamente expiar. Então, por exemplo, poderia dar inúmeros aqui, mas vamos pensar num suicida, por exemplo. Né? Não vou discutir aqui as razões que levam a pessoa a chegar a esse estado, né? Nenhum deles merece o nosso julgamento, porque cada um sabe as dores que sente, o tamanho dessa dor e muitas vezes não encontra saída para ela, não encontra suporte, e vê no suicídio, né, uma decisão infelizmente equivocada, como se aquilo fosse cessar a sua dor, e a gente já sabe, pelo que o Espiritismo nos ensinou, que isso efetivamente não acontece, porque acordamos do outro lado da mesma maneira que estamos nesse momento, inclusive quando praticamos o suicídio. Mas o suicida, digamos, né, tomou essa atitude e prejudicou o seu corpo físico e o seu corpo espiritual e o seu corpo mental. Seja da maneira que for, se jogando na frente de um carro, um homem-bomba, se jogando de um prédio e assim por diante. Né? Pois bem, esse ato, infelizmente, causa um dano muito grave a esse espírito, inclusive no seu corpo perispiritual, com o qual ele vai continuar seguindo a sua vida na erraticidade. Então essa mácula, essa marca, esse dano, muito provavelmente ele vai precisar ser expiado, né, solucionado, corrigido na sua próxima vida. E pode ser então que por isso ele venha com uma doença mental, ele venha com uma limitação física, ele venha com menos um membro e assim por diante. Eu gosto sempre de frisar que o Espiritismo não é matemático. Ele se jogou na frente do carro, ele vai vir paraplégico. Ele foi um homem-bomba, ele vai vir com uma paralisia. Não é assim que funciona, né? Para cada caso, um caso, para cada situação, uma situação. Mas o fato é que esse espírito, ele vai precisar expiar essa situação. Então a gente percebe, né, se a gente olhar para o nosso entorno, olhar para o nosso planetinha do jeito que ele está, olhar para o nosso país, olhar para a nossa cidade, as dificuldades que se apresentam, a vida das pessoas como elas estão, os problemas que elas enfrentam, a gente percebe mole, porque esse é um planeta de provas e de expiações. Pois bem, então poderíamos falar aqui de questões físicas, né, limitações físicas, poderíamos falar da prova ou da expiação da pobreza, né, porque uma pessoa nasce numa condição tão difícil financeiramente, numa família, passa fome ou nasce na rua. Poderíamos falar de uma doença grave,
que a pessoa já nasce com aquela doença, uma cardiopatia, um câncer, afetando crianças, inclusive, né? Muitas pessoas vão se perguntar, puxa vida, mas não deu nem tempo dessa criança fazer mal a alguém porque ela está sofrendo de um câncer. E aí a reencarnação vai nos dar a explicação necessária. Pode ser um nascimento numa condição familiar complexa, onde a gente pediu como prova o reencontro com os nossos inimigos, com os nossos malfeitores, para que a gente tente mais uma vez se harmonizar. Né? Então teríamos exemplos variados. Pois bem, vamos agora então visitar o Livro dos Espíritos, porque Kardec, na pergunta 264, fez o seguinte questionamento: que é que dirige o espírito à escolha dessas provas que ele quer sofrer? Né? Seria muito mais fácil eu dizer assim, não, eu quero vir aqui numa vida boa, não quero sofrer não, quero vir rico, quero vir bonito, sarado, quero ter uma família feliz, viver um conto de fadas, né? Mas não é isso que acontece com a gente. Então, o que dirige o espírito a fazer tais escolhas e escolher sofrer? Né? Parece que nós estamos escolhendo o sofrimento. Então a espiritualidade nos esclarece. Ele, espírito, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e pela má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças na luta que terão de sustentar em contato com o vício, o álcool, o tabaco, as drogas, o sexo, os jogos e assim por diante. Então a espiritualidade nos dá um pequeno panorama, né, do porquê nós escolhemos determinadas provas. Né? E aí aqui nós podemos pensar duas coisas. Primeiro, muitas vezes acreditamos que as nossas preces elas não são atendidas diante de uma determinada prova, mas nos esquecemos que aquela prova não foi pedida por nós. Então, talvez, ao invés de pensarmos e pedirmos que aquela prova ela deva cessar o mais rápido possível, para que nós vejamos livres daquele sofrimento, que tal pedirmos por coragem? Que tal pedirmos por força para continuar em frente? Que tal pedirmos por fé, por saúde, por perseverança, por otimismo, por esperança, para enfrentar aquele momento difícil? Né? Quantos de nós acordamos num dia péssimo, num dia ruim, que vamos ter que enfrentar um hospital, que vamos ter que enfrentar uma dificuldade familiar, que vamos ter que ir a um enterro, enfim, qualquer dificuldade que nos deprima, que nos entristeça, e aquelas dificuldades para as quais não estamos vendo solução. Então, peçamos força para levantar da cama, para enfrentar aquele desafio, para seguir em frente, para sermos intuídos das melhores escolhas, das melhores decisões, da busca pela solução mais apropriada, sabedores que fomos nós que escolhemos, né, essas provas. Então, os nossos pedidos, como o próprio texto da espiritualidade diz, deve ser um pedido de coragem, deve ser um pedido de força, deve ser um pedido de fé para seguirmos em frente. Muito bem, vamos voltar ao livro Consolador, agora na questão 247. A lei da prova e da expiação é inflexível. Estamos fadados a cumprir aquela expiação, aquela prova, e não há nenhum jeito de amenizarmos aquela situação. Será que a bondade que estamos tentando fazer, será que a melhora íntima que estamos tentando promover,
Será que a caridade que estamos prestando, de alguma maneira, não joga a nosso favor, nos dá um créditozinho ali para dar uma aliviada na nossa situação? Vejamos o que Emmanuel nos responde. Os tribunais da justiça humana, da Terra, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam, não transformam as penas e não beneficiam os delinquentes. Então, Emmanuel está respondendo em forma de pergunta. Os tribunais, a justiça da Terra, muitas vezes ela não transforma uma determinada pena de prisão, por exemplo, transforma num exercício de cidadania, num pagamento de cesta básica, beneficiando aquele que cometeu um ato equivocado, para que dê uma chance a ele de tentar se redimir, se corrigir. Pois bem, Emmanuel continua. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, não existem para o amor de Deus, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstra certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Olha só a passagem que Emmanuel está nos recordando. O amor que cobre a multidão de pecados. Então, certamente, mesmo que nessa atual jornada tenhamos provas dificílimes, tenhamos expiações a cumprir, se Deus, Jesus, está vendo o nosso empenho, está vendo que estamos tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade para melhorar, para aprender, para batalhar, sem perder a fé, fazendo bem, ajudando o próximo, sem desanimar, é claro que essas provações, que essas expiações nos serão aliviadas. É claro que isso vai contar a nosso favor. Porque se elas servem justamente para nós evoluirmos, subirmos na nossa moral, na nossa escala espiritual, é óbvio que elas vão contar a nosso favor. E quantos não retornam desta passagem na Terra sem a necessidade de aqui retornar? Porque diante de todas as dificuldades, conseguir cumprir o seu papel. Vocês acham mesmo que a linda história de Chico Xavier foi tão fácil para ele assim? Trabalhar por tantas horas, atender tantas pessoas, sofrer tantas críticas, dedicar-se a essa obra, os adoecimentos que ele teve, que foram importantes, angina, catarata, noites sem dormir em prol do trabalho, acusações que ele possa ter recebido. Você acha mesmo que Chico não tinha os seus dias de tristeza, os seus dias de desesperança, as suas mágoas, os seus arrependimentos? Certamente, ele não era diferente de nós nesse aspecto humano, dos sentimentos, das dores, das dificuldades. Mas ele preferia seguir trabalhando. Ele preferia seguir fazendo a parte dele, mesmo diante de todas as dificuldades. Mesmo tendo que dormir pouco, talvez comer mal, abdicar da riqueza, da fama, E preferiu fazer o papel dele, fazer o serviço dele. Muito provavelmente, ele cumpriu o seu papel, o seu resgate, e possivelmente já está habilitado a não mais encarnar aqui nesse planeta. Ou retornar na futura era de regeneração que esse planeta entrará. Ou ainda pedir a ele para regressar em missão para continuar ajudando essa humanidade. Mas não porque ele precise de novas provas ou de novas expiações. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, na sua missão santa, também sempre atuando em prol dos desfavorecidos, dos mais pobres, abrindo mão dos bens materiais, enfim, tantos outros. Então é possível sim. E eu diria, Deus não está esperando de nós, talvez, nem um décimo, nem um centésimo
do que esses espíritos iluminados que eu citei fizeram. Eles provavelmente esperam de nós muito menos, né? Que a gente consiga vencer um pouquinho, mudar um pouquinho, transformar um pouquinho, e já terá valido a pena essa encarnação, já terá sido uma grande vitória. Muito bem, de volta ao Livro dos Espíritos. Pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar os cursos? Ou seja, aquelas preces que lá no início da palestra eu falei que não são atendidas, ou aparentemente não são atendidas, devo eu desistir? Né? Já que eu não estou vendo solução, não estou vendo resolver nada, o negócio não muda, não melhora, ou elas podem sim mudar a natureza das nossas provas, melhorar a nossa situação. As vossas provas, responde a espiritualidade, estão nas mãos de Deus, e há algumas a que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Veja bem, algumas provas terão de ser suportadas até o fim. Elas não são úteis, elas não são necessárias. Então parece que as nossas preces, elas não estão sendo atendidas. Quando na verdade, elas estão sim sendo atendidas, porque lá no plano espiritual nós rogamos, imploramos, pedimos para passar por essa prova. Porque trago aqui comigo uma culpa, um arrependimento, uma dor, e eu quero agora me libertar disso através dessa dificuldade, dessa situação. Então a nossa prece está sendo atendida. A gente está passando por aquilo que é preciso para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Mas Deus sempre vai levar em conta a nossa resignação, a nossa batalha, a nossa intenção, a nossa persistência. A prece, nos lembra a espiritualidade, traz para junto de vós os bons espíritos. Olha que companhias maravilhosas. E, dando-vos estes a força de suportá-las, olha aí a força de novo, menos rudes, menos difíceis, menos complicadas, essas provas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aí seria ótimo, né? Aí seria moleza. Deus, olha só, não está dando, não estou aguentando, está difícil, está complicado. Tá? Então, quebra o meu galho aí, me ajuda, resolve minha vida, resolve meu problema. Estou precisando de dinheiro, estou precisando emagrecer, estou precisando trocar de carro, estou precisando que o meu chefe pare de encher meu saco e que o meu vizinho vá embora. Mas Deus não está aqui para resolver, né, as coisas ao nosso bel prazer. Tudo isso que eu citei, provavelmente, para não dizer certamente, tem uma função enquanto prova. Meus queridos, para a gente fechar essa passagem do nosso querido apóstolo Mateus, quem puder assistir a série The Chosen, Os Escolhidos, Mateus nessa série está divino, maravilhoso, vale muito a pena, tem muitas coisas bacanas sendo relembradas e ensinadas nessa série. Não estou ganhando nada, nem o Zarabatana para fazer propaganda, mas a gente sempre vai recomendar aquilo que a gente entenda que é útil para o nosso aprendizado na doutrina espírita, nos valores morais, nos ensinamentos do Cristo. Mateus nos lembra essa passagem do Evangelho em que Jesus nos disse, né, provavelmente estávamos lá, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-á. Gente, o que tem em comum em pedir, buscar e bater? Existe um verbo, né?
E esse verbo denota ação. Pedir, buscar, bater, demanda ação, demanda agirmos. Então, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar parado. Por mais que a tristeza seja profunda, por mais que a depressão, a ansiedade seja paralisante, por mais que o medo tente te impedir de enfrentá-lo, a única coisa que nós não podemos fazer é parar, é desistir, batalhar, correr atrás, seguir em frente, buscar ajuda, meditar, orar, fazer exercício, enfim, buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica, rezar, 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 praticar mediunidade, receber o passe, receber o reiki, tomar banho, usar cristal, andar na natureza, o que você preferir, o que te fizer mais bem. Mas a única coisa que você não pode fazer é parar, porque a vida é ação, a vida é movimento. Meus queridos, é chegada a nossa hora. Espero que tenham conseguido ajudar a elucidar um pouquinho o tema de hoje. Mais uma vez, no YouTube do Lar Irmã Zarabatana, em várias palestras sobre variados temas. Temos mais de 100 vídeos já, 100 palestras no nosso canal. Provavelmente tem lá um tema que você tem interesse, que tem alguma dúvida. Site do Lar Irmã Zarabatana com informações sobre os trabalhos da nossa casa e o e-mail do Lar Irmã Zarabatana, que você pode usar para sugerir uma palestra, seja quem quer assistir no nosso auditório, seja quem quer assistir no canal do YouTube. Ah, eu queria saber sobre o fim do mundo. Ah, eu queria saber sobre o que acontece com a gente na hora que eu vou morrer. Ah, eu queria saber qual é a explicação para o vício em cocaína. Não importa o assunto. Sugira. Nós certamente vamos trazer esse tema aqui para as nossas palestras com todo prazer. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos veremos em breve aí presencialmente na nossa casa. Obrigado.